Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião semanal do Neurotrauma, que é um grupo de estudos dedicado ao estudo, da neurocirurgia e da neurotraumatologia. O meu nome é Thaís, eu sou acadêmica de medicina da Universidade Federal de Alfenas, estou no nono período atualmente e agradeço muito a presença de todos aqui. A nossa reunião, ela está acontecendo hoje pela plataforma Zoom, mas ela também vai ficar gravada e a gente vai postar no nosso canal do YouTube, que é Neurotrauma Minas Gerais. Então, para todo mundo que estiver aqui acompanhando e quiser rever alguma parte da reunião, quiser assistir o vídeo depois, estão convidados a entrar no YouTube, nos seguir e compartilhar o vídeo também, para que mais pessoas nos conheçam. Também estão todos convidados a nos acompanhar no Instagram, que é Neurotrauma MG, bem simples, bem como se fala mesmo, que é também um lugar em que a gente posta todas as reuniões, a gente posta os avisos, dos dias em que vão ter reuniões. Então, para quem tiver interesse, é uma ótima plataforma para nos conhecer melhor. Na reunião de hoje, a gente vai ter uma reunião dos serviços de neurocirurgia mineiros e co-irmãos, que é uma reunião conjunta dos serviços de neurocirurgia dos hospitais S.O. Cor de BH e Haroldo Tourinho de Montes Claros. A gente vai ter duas palestras com o tema de manejo das lesões traumáticas do nervo ciático e tumores de recesso da pineal. E hoje nós contaremos com nomes de peso aqui para fazer, conduzir aí a nossa reunião. Como debatedor, nós teremos o Dr. Sérgio Gonçalves de Oliveira, que tem residência em Neurologia e Neurocirurgia pelo Hospital S.O. Cor em 2000 e é chefe do serviço de Neurocirurgia do mesmo hospital. Como palestrantes, nós temos o Dr. Antônio Campos, que é residente de Neurocirurgia do Hospital S.O. Cor, o Dr. Fábio Santana Carvalho, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna dos hospitais Odilon Berens, Essiocor e Unimed, e o Dr. Marcelo José da Silva Magalhães, que é neurocirurgião e cirurgião de nervos periféricos do Hospital Haroldo Tourinho e Hospital Vila da Serra, docente da FUNORTE e da Unifipmoc e presidente do capítulo de nervos periféricos da FLANC, de 2022 a 2024. Como moderador, hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Virgílio Bueno, que tem residência em neurocirurgia no Hospital São Francisco, em BH, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e coordenador do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Haroldo Tourinho. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Silvio, depois para a doutora Kelly, para que eles possam fazer a abertura dessa reunião. Então, boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Estamos. Positivo. Então tá. Tô aqui no bloco, desculpe aí, tô aqui no celular mesmo. Primeiro, um prazer receber a todos, Sérgio, grande amigo, o Antônio, o Fábio, Marcelo, Virgílio também. Um prazer enorme tê-los junto com a gente aqui nessa reunião, tá joia? E espero, que tudo, como sempre, vai correr tudo bem e vamos ter uma excelente aula com vocês todos. E gostaria de saber como é que é a ordem aí, o que vocês preferem, quem prefere começar? Presidente, eu sugeri que a gente fizesse por ordem alfabética, né? Seria o Hospital Haroldo Tourinho primeiro. Perfeito, Kelly. Então tá joia. Ótimo, muito obrigada, presidente. Como eu sempre Ótimo. digo, nós sempre dizemos aqui a reunião mais importante, né, da nossa sociedade, e lembrando que é um ajuntamento, né, da sociedade, do Grupo de Estudos em Neurotrauma, né, MG, da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, da Academia Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Uma equipe grande por trás, mas as nossas pérolas mais preciosas, nossas joias mais preciosas são esses que estão aí, os neurocirurgiões. Então, é uma honra poder ter vocês aqui conosco. Então, uma ótima reunião. Tenho certeza, como nosso presidente disse, que será excelente. Ótimo, isso aí, Kelly. Brilhando como sempre nas palavras, né, Kelly? Obrigada, presidente. Vamos lá, pessoal. Então, acho que podemos começar, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite, de estar falando um pouquinho sobre essas lesões de nervo ciático. E vai ser muito bom aqui mostrar os casos, a gente fazer uma discussão depois, que é o que acaba enriquecendo aí para todo mundo, né? Então, eu vou compartilhar aqui, vamos, Eu queria que vocês me dissessem se está tudo ok, se está conseguindo ver aí. Tá perfeito, meu querido.
Gente, então hoje eu fui incumbido de estar comentando com vocês aqui, né, é, sobre o manejo das lesões traumáticas no nervo ciático. É a minha parte que eu trabalho mais, é a minha ênfase de trabalho atualmente, essa parte de nervos periféricos. E essa aula é mais ou menos uma aula que eu dei no Congresso agora brasileiro, né? É claro que eu mudei um pouco, porque minha temática ela era um pouquinho mais restrita, mas é o mesmo foco, né, de discussão aqui. Aqui tem algumas fotos dos lugares que eu trabalho, aqui a gente tem fotografias da catedral e igreja aqui de Montes Claros, né, onde eu resido. A gente tem aqui também uma parte histórica, que é o centro da cidade, né, perto do museu. Então, hoje, os objetivos aqui é mostrar, são 5 casos clínicos que são interessantes para a gente depois discutir. A gente vai ter que falar um pouco de anatomia, não tem como, neurocirurgião gosta de comentar neuroanatomia, né? Faz parte da gente. A gente tem que falar um pouquinho de epidemiologia e também dos sintomas e sinais para a gente saber reconhecer esse tipo de lesão, que exame que a gente vai estar pedindo, né, para o nosso paciente. E vamos comentar aqui o que a gente pode estar fazendo numa fase aguda e tardia dessas lesões, né? Fala do prognóstico, qual que é as perspectivas futuras, né? O que que a gente pode estar lançando mão, o que que a gente não tem resposta ainda, né, sobre o tema. Então, caso clínico 1, paciente 70 anos, sexo masculino, ele teve uma queda de altura, apresentando uma fratura da pelve, com pelo menos 6 meses de evolução, e na primeira consulta, depois ele evoluiu, né? Ele já desde a queda, ele apresentou, né, um déficit no membro inferior esquerdo que era compatível com a lesão do ciático. Depois, com 12 meses de evolução, me procurou já no consultório, onde ele trouxe esse exame de imagem aqui da tomografia, um raio-x do quadril, a gente vê que tem aquela sinal de livro aberto, né, que é uma fratura, a abertura da sínfise, né, pública. Ele tem até uma placa aqui, que é a ortopedia, fez uma correção. Ele, no exame físico, ele tinha uma paresia grau 4 para dobrar o joelho, e grau 0 para fazer a dorsiflexão do pé e extensão do pé. Ele tinha muita dor, uma escala analógica de dor de 9 pontos em 10, e tomava muitos medicamentos, pelo menos uns 5 medicamentos. No exame físico a gente via, né, além dessas coisas aqui, a gente via no exame físico uma hipotrofia aqui da região da panturrilha esquerda, né, como vocês podem ver. Esse caso ele fez um exame de imagem também, veio com a ressonância. A gente vê que tem uma desnervação aqui do glúteo, e provavelmente isso aqui, à esquerda, aqui embaixo, tem o bíceps femoral também comprometido. E em relação ao nervo, né, ciático, havia um hipersinal, né, na sua estrutura. Fez uma eletroneuromiografia que mostrou uma plexopatia lombosacral esquerda, e ele tinha uma dor bem na região do glúteo, bem típica mesmo, apertava, causava dor. Foi optado por uma cirurgia, a gente fez a incisão em interrogação, que é bem típica mesmo, anestesia geral, sem bloqueado muscular, e depois que a gente abriu o glúteo máximo, em mínimo a gente encontrou o piriforme, né, que está aqui mostrado pela seta, com muita tensão. Eu colocava o dedo assim entre o piriforme, o músculo piriforme e o ciático, havia realmente uma tensão bem evidente. E claro, a gente fez depois a abertura, né, abriu, né, o piriforme com muito cuidado para não lesar nenhuma estrutura vascular, que tem artérias importantes passando aqui, como a glútea inferior, que quando a gente lesa, ela pode realmente sangrar dentro da pelve e causar um dano muito grande no paciente. Esse paciente evoluiu bem, com bom controle de dor, e posteriormente ele evoluiu com uma melhora parcial dos sintomas aí motores, né? Caso 2, uns 65 anos, homem, portador de artrite reumatoide, artrose grave do quadril esquerdo, e ele, na época, ele tinha um membro inferior um pouco esquerdo menor do que o direito, 5 centímetros. Ele fez uma artroplastia completa, houve uma extensão do membro inferior, né, afetado, e no pós-operatório evoluiu com a dor neuropática intensa e também uma lesão clínica completa do nervo ciático. Depois de um mês de evolução, eu não conseguia caminhar, ele me procurou na cadeira de rodas devido à intensidade da dor, né? E mesmo em tratamento, não conseguia um bom controle. Ele fez uma revisão cirúrgica, eu entrei com um colega,
e foi feito um reposicionamento da prótese e eu fiz a neurolise do ciático e eu fiz também a abertura do túnel do fibular. Então a gente foi essa visão, a gente encontrou realmente a prótese está aqui nas setas brancas e à esquerda a gente vê o ciático já livre, né, que já abriu completamente o glúteo, e abriu também o piriforme e qualquer coisa que poderia estar comprimindo. Esse paciente ele evoluiu bem, sabe, com bom controle de dor. Você vê que aqui à esquerda, foto 2, ele está usando ainda, né, a prótese AFO, né, que é Ankle Foot Orthosis, né, que a gente usa para evitar o pé equino, que vai surgir com o tempo. Aqui a gente mostra a foto 3, a setinha amarela, né, do túnel fibular aberto, e ele já conseguia andar, ele realmente conseguia já caminhar no pós-operatório 30 dias, e depois, mais tardiamente, ele já veio sem nada, né, já caminhando, realmente um bom controle de dor. No caso 3, um caso tardio, paciente de 70 anos, sexo feminino, lesão completa do ciático, devido ao quadro clínico de artroplastia completa do quadril. Ela veio bem tardiamente, mais de 12 meses, evoluiu com a dor crônica, e tinha uma úlcera na perna, desculpa, na região plantar, que era decorrente de uma anestesia da região plantar, que é bem típica dessas lesões completas do ciático, e mesmo com tratamento otimizado, ela não cicatrizava essa úlcera. Ela não queria reabordar na região da cirurgia, foi optado por uma neurotização terminal sensitiva, né, que foi feita uma neurotização do safênero tibial, no nível, no terço distal da perna, né. A ideia foi essa, a gente realmente fazer um acesso onde o safeno passa, que o safeno não é ramo do ciático, é ramo do femoral. Identificando ele, foi feita uma anastomose direta, que ele é totalmente sensitivo, para reinervar a região plantar, melhorar a inervação sensitiva. Com 6 meses, a úlcera já começou a fechar, posteriormente fechou, não tem essa foto. A paciente realmente melhorou do ponto de vista de dor e de cicatrização, porém, ela depois veio a falecer pela infecção de Covid, né? O caso clínico 4, homem, meia-idade, acidente por queda de animal. O animal deu um coice, ele caiu, né? Tinha 6 meses de evolução. Na época, ele foi encontrado desacordado, desenvolveu um TCE, fratura de pelve, acetábulo, fez múltiplas cirurgias ortopédicas. Eletroneuromiografia mostrou uma lesão ciática, especialmente no terço superior, e ele tinha uma monoplegia distal ao joelho, bem típica mesmo de lesão do ciático. Foi feita a descompressão na região do útero, com aquela incisão em interrogação, feita a descompressão do túnel fibular, e fez um encurtamento do tendão do tibial anterior para melhorar o aspecto estético do pé que estava caído, né? Aqui a gente vê e aqui a gente já vê totalmente descomprimido, né? O paciente jovem, tibial. As faces todas. Então a gente vê que vemos todas as faces, depois a gente pode comentar sobre isso. E o último caso, o paciente, homem meia-idade, acidente trator virou, ele caiu em cima da grade de aragem, ele quase morreu, ele teve muita sorte, apresentou uma lesão profunda, corte contuso no membro inferior direito, terço distal da coxa, que precisou que a cirurgia geral abordasse e realizasse um debridamento. No exame, a monoparesia distal ao joelho, tinha plegia para dorsiflexão do pé, versão do pé e extensão dos dedos e hálux. Foi necessário, né, debridamento, que havia falado, antibiótico terapia. Eletroneuromiografia mostrou, realmente, confirmou o que a gente havia suspeitado, né, de uma lesão ciática, no terço distal da coxa, com predomínio da lesão da porção fibular, que é bem típica também. Então, foi optado por uma abordagem cirúrgica, né, com 3 meses de evolução, ainda não tinha melhorado a dorsiflexão,
já estava em final do tratamento com antibiótico, já permitia uma abordagem na região, e foi feita uma reconstrução com enxerto de sural e neurótese do túnel fibular. Então, esse paciente, você vê que ele tinha uma lesão profunda mesmo, na região, né, do poplite aqui, e quando eu fiz o acesso, aí a gente tem o Kinder Ovo, né, que a gente encontra aqui, você vê à esquerda o tibial passa reto, ele está íntegro, porém, quando ele divide, né, o ciático está dividindo, tem o neuroma, né, o nervo foi cortado, formou esse neuroma e segue com o fibular comum, né, em direção ao túnel, né, então isso aí é a visão nossa. A gente vê aqui, tem uma função motora do tibial, a contração, e na hora que a gente encosta realmente na porção do fibular comum, ele não tem atividade. A gente vê até os pontos onde a gente vai estar realizando a incisão do sural. E aqui, depois que a gente corta, né, o neuroma, eu até deixei o neuroma aqui em conjunto, que ele estava muito grudado no tibial, fiquei com medo de provocar um comprometimento da vascularização, ele ficou aí, não tem função. E com o enxerto, aqui já depois da descompressão do túnel do fibular, está totalmente aberto. Foi feita a reconstrução, aqui foi usado dois fascículos, dois enxertos de sural, né? A gente vê que fica bem frouxo, que a ideia é essa mesmo, né? Que fique bem folgado, né? E não justo. Então, vamos comentar um pouquinho, né? Vamos agora passar para a parte teórica, né? Para a gente entender por que foi feito isso aí tudo. O ciático, então, é um nervo mais grosso do corpo humano, ele tem 2 centímetros de espessura, é um nervo constituído pelas raízes anteriores, né, e posteriores de L4 até L2, até S2. S3 também pega o componente só a divisão anterior e vai constituir, então, esse nervo muito grosso, que é a porção lateral, que é o número 4, é constituído do fibular, e a porção interna aqui, vermelha, em número 5, vai ser o componente do tibial, né? Então, é um nervo que, ele na perna mesmo, atrás da coxa, ele inerva, ele produz pequenos ramos que vão inervar essa musculatura flexora do joelho. Por isso, alguns pacientes não tinham flexão do joelho, porque às vezes a lesão é muito alta, até esses pequenos ramos são comprometidos. Então, o semitendinoso, semimembranoso, o bíceps femoral, adutor magno, então vai ficar comprometido se a lesão ela é muito proximal. E, claro, depois, como o nervo ciático ele divide em tibial e fibular, o tibial, todos os músculos inervados por ele ficarão afetados. Então, a gente vê o sólio gastrocnêmico que faz a extensão do pé, os flexores dos dedos, né, vão ficar todos comprometidos aqui. A gente tem um nervo, um músculo muito importante, né, que é o tibial posterior, que faz a inversão do pé. Ele é importante porque quando ele está afetado, você não pode fazer algumas transferências miotendinosas, igual a de Ober, descrita há quase 100 anos atrás. Então, realmente, muita coisa vai ficar afetada quando o tibial também é afetado, né, pela lesão do ciático. Tem que lembrar também que a inervação da planta toda é feita pelo tibial, né? O fibular, por sua vez, é o patinho feio do ciático, é um nervo, é a porção, né, do ciático que geralmente é a primeira a ser afetada, a gente vai ver isso mais à frente um pouco. O fibular ele inerva a parte lateral da nossa canela e o dorso do pé, e ele vai ser responsável pela eversão do pé, que é pelos fibulares, né, o longo, curto e terceiro, a gente levantar o pé, fazer a dorsiflexão, que é o tibial anterior, e levantar os dedos e o hálux, que são o extensor longo e curto dos dedos e extensor longo e curto do hálux. Então, quando o paciente tem uma lesão ciática, é esse tipo de anestesia que você vai identificar. A do dorso do pé, da parte lateral, corresponde à porção do fibular. E a plantar corresponde ao tibial. Qual que é a mais importante? A plantar, porque a região plantar, se você está anestesiado, você vai ter problemas, por exemplo, de úlceras, né, que não cicatrizam, como aquele caso da senhora, né, de 70 anos lá, que houve nenhum comprometimento ciático pós-cirúrgico. Que é curioso que só tem uma porção de pele medial que é do safeno, que a gente, no caso, a gente sacrificou
essa porção sensitiva com o intuito de restaurar a região plantar. Como que funciona essa epidemiologia dessas lesões? A maior parte tem vários tipos de causa, né? A gente tem causas, por exemplo, iatrogenias, traumas decorrentes de fratura de quadril, lesões por armas de fogo. E a gente tem, por exemplo, casos de injeções, né, de medicações no local errado, acabando comprometendo, por exemplo, o ciático, né? Cerca de 11% das lesões de nervos periféricos correspondem às lesões do ciático. E em maior parte, a gente vai ver que 70% ocorrem entre homens, né? Aí, se a gente estratificar, se a gente pegar, por exemplo, dependendo aqui da região, pegar só na região glútea, a gente vai ter os medicamentos, administração de medicamento, tem arma de fogo, expressamente tratamento das fraturas de quadril, a própria fratura do quadril, e na coxa, a gente vai ter lesões com armas brancas, né, arma de fogo, iatrogênicas também. E aí a gente vai ter o tipo de gravidade, como que é o padrão mais comum. A primeira parte a ser afetada vai ser a do fibular, que ele sempre é o mais frágil, porque ele é um nervo que é ancorado no fibular, né? E não é raro, eu já vi caso que o paciente, em lesões fechadas, o nervo ele estourou, né? Ele realmente houve uma avulsão mesmo da parte do fibular. Por que acontece isso? Provavelmente é por causa do ancoramento dele no colo da fíbula, então ele não move tanto, igual acontece com o tibial, e além disso, a estrutura dele, fascicular, a quantidade de colágeno é diferente daquela vista identificada no nervo tibial. Aí, continuando, se a lesão é um pouco mais grave, vai comprometer o tibial, e se for muito mais proximal, a gente vai ter o quê? Lesões até dos ramos daquela musculatura flexora do joelho. E se for mais alto, a gente vai ter o comprometimento também dos glúteos, apesar deles não serem inervados pelo ciático, o local onde o nervo está passando, os nervos, né, que vão inervar a musculatura dos glúteos, ela também pode ser comprometida. E, claro, à medida que aumenta a gravidade, a intensidade da dor também aumenta. Isso aí é o tipo de evolução típica, evolução não mais de gravidade, né? Graduação da gravidade dessa doença, né? A gente pode pedir, então, o ultrassom, talvez o exame hoje, né, a menina dos olhos, porque ele é rápido, ele é barato, né? Você pode transportar até o paciente, o leito do paciente, e ele também pode auxiliar até para você, depois no pós-operatório, determinados tipos de técnicas que a gente utiliza, uma flexão do joelho. E a desvantagem é que depende muito do médico que está realizando o exame, né? Depende do probe, porque o probe é o que vai permitir ou não você visualizar, por exemplo, o nervo. O ciático ele é bem profundo, então você vai usar um probe com a quantidade de megahertz um pouco menor. Se você for ver um nervo muito superficial, aí você vai depender que tenha, né, uma quantidade maior do cristal, né, uma quantidade de megahertz maior, por exemplo, às vezes 15 megahertz, 18, para você ver um nervo bem superficial, bem pequenininho. A gente tem esse aspecto, ele tem, né, a gente vê o aspecto fascicular, então a gente vê, por exemplo, se ele está íntegro, se houve ruptura ou não, então isso ajuda muito a você pensar no seu tratamento ali, especialmente na fase aguda. A gente vê ele também um outro corte, né, transversal, onde você consegue ver o aspecto aqui de colmeia, né, que é bem típico, esses nervos de maior calibre. A gente consegue também, inclusive, identificar neuromas, igual a gente vê aqui, que ele corresponde muito, é bem fiel ao achado cirúrgico, né, do perioperatório. Então, realmente é um exame formidável. A tomografia, ela não ajuda tanto, né, em relação a você visualizar um nervo, a gente sabe disso. A parte mole também, ele é um exame que não fica a desejar. Ele tem a desvantagem de ter a radiação, tem paciente fazendo muito exame, não é tão interessante. A vantagem que chama muita atenção é ver bem as fraturas. Se a gente está falando aqui de uma queda, uma lesão da pelve, então é um exame que vai permitir você visualizar fraturas, igual essa aqui do saco,
na qual esse paciente de 52 anos evoluiu com o pé caído direito. Então, a gente vê e a gente, com isso, vai permitir que a ortopedia, por exemplo, a traumatologia avalie se vai precisar de uma cirurgia ali, uma correção, né, qualquer, né? A ressonância, ele tem a vantagem de ver muito bem essa parte mole, vai ver processo inflamatório do nervo, ver processo de denervação do nervo, denervação muscular, desculpa. Então, ele avisa, ele permite calcular, por exemplo, se essa lesão do ciático foi mais alta, se é no terço médio da perna, no terço distal da coxa, né? Desculpa. Então, dessa forma, a gente consegue identificar um neuroma. Então, ele tem muitas vantagens. Se tem algum material, algum corpo estranho também ajuda a visualizar. A desvantagem é que no trauma, ele é um exame mais caro, ele demora mais também. Então, assim, muitas vezes o paciente não consegue ficar deitado tanto tempo para estar fazendo esse exame, né? A eletroneuromografia, ela não confirma, né, a corte do nervo. Então, ele não é um exame que, no trauma, ele às vezes pode até confundir a gente, mas a gente pede, até por fins legais, para o paciente ter, né, algo que confirma, né, o que ele está apresentando ali de sinal e sintoma clínico. Então, ajuda nesse aspecto também, o paciente fica mais confiante de uma cirurgia, porque ele vê no exame, confirma, tem uma lesão, né, do ciático, aí isso aí ajuda o paciente a concordar com o procedimento. A vantagem também é que pode visualizar, por exemplo, se o nervo está regenerando, se tem até que ponto que ele foi lesado, que altura que ele foi comprometido, porque ele vê, por exemplo, algum músculo que não tem atividade motora, por exemplo, bíceps femoral, algum músculo lá em cima, por exemplo, o glúteo, então ele permite sugerir que a lesão ela é mais grave ou menos grave. Ele também, a gente tem que lembrar que a gente nunca pede, né, antes de 3 semanas, porque há um processo de degeneração valeriana que deve ser completado. Se você solicita antes, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai ter um resultado falso. Pode ser que diminua, né, a gravidade da doença, porque a degeneração valeriana ainda não ocorreu por completo. E depende muito do profissional, né? Tem profissional que vive fazendo esse exame, então dá uma diferença do que aquele que faz esporadicamente. Depende da temperatura do ambiente, do aterramento, várias coisas podem influenciar nesse exame, inclusive até se o exame é mais completo, menos completo. E aí, como que a gente realizaria o manejo, né, dessas lesões? A gente vai seguir o mesmo padrão, né, de lesão de nervo periférico, a regra dos 3. Se for uma lesão cortante, limpa, que é raro, né, assim, de ciático, um caco de vidro, uma faca, aí a gente vai sempre tentar operar o mais rápido possível para não esperar formar um neuroma, né? E aí a gente vai tentar sempre que possível fazer uma neurorrafia primária e quando não é possível usar algum enxerto, por exemplo, sural. Tem a técnica de você tentar dobrar o joelho para aproximar os cotos e realizar a sutura primária e manter o joelho flexionado por várias semanas e realizar um acompanhamento, especialmente por ultrassom, e realizar a extensão progressiva do joelho. É a coisa antiga, isso aí não é coisa nova nessa técnica. É também recomendável realizar uma descompressão do nervo do túnel fibular, com o intuito de facilitar com que a regeneração ocorra. Lesões cortantes infectadas, ou corte contuso, a gente vai ter que aguardar no mínimo 3 semanas, igual aquele caso do rapaz, eu havia mostrado que estava ainda em antibiótico terapia, fez um debridamento. Sempre que possível, a gente vai tentar uma neurorrafia primária, se não, usar um enxerto de nervo e pode, inclusive, fazer novamente a neurorrafia primária mais a flexão do joelho e a gente, sempre que possível, faz a descompressão do túnel fibular, que é um nervo que, mais uma vez comentando, é um nervo que tem uma recuperação pior. E as lesões por PAF, projetil de arma de fogo, a gente sempre espera no mínimo 3 meses. São lesões complexas, na qual o calor e a energia mecânica e cinética envolvida, elas acabam provocando lesões que vão muito além daquele ponto que a gente identifica de penetração da bala, né, do projetil no corpo do paciente. Então, muitas vezes a gente vê que há uma fibrose muito extensa, tanto proximal quanto distal, ao ponto de passagem ali do projetil. Essas são lesões fechadas também, a gente bota nesse grupo, aí no mínimo 3 meses,
é um pouco como o nervo ciático muito longo, né? Então, a gente teria que avaliar se há algum tipo de evolução, né? Se está melhorando, por exemplo, a partir de uma eletroneuromiografia, essa musculatura proximal já está começando a ser reinervada novamente, dá para a gente ver isso. Então, se não tem uma evolução satisfatória, a gente pode lançar a mão da monitorização, que muitas vezes a gente não tem acesso, mas o David Klein mostrou isso há muito tempo atrás, que quando tinha o potencial de ação, do nervo positivo, quer dizer, que passava, né, a descarga, o potencial através do neuroma, aí a gente poderia aguardar, só fazer uma neurolise que o paciente iria melhorar, em boa parte dos casos. Por acaso a gente realizasse o estudo e o NEP fosse negativo, não está passando nada através do neuroma, a gente teria que retirar o neuroma e a reconstrução. E aí a gente vai também tentar, de toda forma, realizar a descompressão do túnel fibular. O problema é que o nervo ciático ele é muito longo, né? Então não tem como, por exemplo, você salvar a musculatura se for uma lesão muito alta, a musculatura intrínseca do pé, por exemplo, não tem como, porque é muito distante, né? Pode ter mais de 1 metro. Então não tem, levaria 2 anos ou 3 anos para chegar lá. Então a placa motora ela só sobrevive aí 12 meses, né? Então, vamos prosseguindo aí para a gente tratar lesões antigas, né? A gente tem algumas opções, né? A sensibilidade plantar, caso não foi restabelecida, pode tentar fazer uma transferência sensitiva distal, né? Como eu fiz, né? Do safeno para o tibial, um pouco mais complexo. O pé caído, a gente tem duas opções. Se o paciente tem o tibial posterior preservado, ele faz inversão do pé, show de bola. E a gente vai realizar alguma técnica, né? Por exemplo, a de Ober, né? Fazer a transferência do tibial posterior, a gente está falando de tendão agora, né? E fazer a tenodese no tibial anterior, por exemplo. Você tem um pé caído, mas não tem nada preservado, o pé está completamente mole, não tem tibial posterior preservado, aí a gente pode, ou ele faz uma artrodese com ortopedia, ou ele pode só encurtar algum tendão, né? Com opção também, para dar um aspecto meramente estético ali, vai levantar o pé para não tropeçar tanto. Então, a gente ainda tem algumas perguntas sem resposta. Por exemplo, se descomprimir o túnel fibular pode contribuir para uma maior taxa de recuperação do nervo fibular? A gente precisa de um estudo, né, controlado para tirar a dúvida. Mas, assim, na prática, tudo indica que sim, isso aí teria benefício. Essas transferências sensitivas distal pode ser, né, uma opção para evitar úlceras, né? Também a gente deveria ter um estudo longo para estar acompanhando isso aí. E existe também um relato, né, já tem colegas que fazem, da gente fazer, né, o transferência do ramo motor do nervo femoral, que está, né, tá na região anterior da coxa, pegar um raminho dele e transferir para um nervo fibular com o intuito de realizar a dorsiflexão do pé. Esse já foi tentado realizar alguns tipos de transferência, especialmente de ramos do tibial para o fibular, mas de modo geral o resultado é ruim. A gente tem inclusive uma série grande feita aqui por equipe do Dr. Mário Siqueira e realmente a gente viu, né, que o resultado não é tão interessante. Então a gente não sabe em relação a isso aqui, o nervo femoral, né, o que seria feito. Então, como conclusão, né, o tratamento dessas lesões é complexo, né, depende de vários fatores, o tempo de lesão, nível, envolvimento parcial ou completo do nervo, tipo de lesão, e essa transferência sensitiva distal parece ser uma técnica útil, né, para amenizar essa anestesia plantar, e a neurólise pode auxiliar no controle dos sintomas álgicos e restauração dos sintomas dos déficits motores, né. Então, isso aí que eu queria passar. Muito obrigado. Parabéns, doutor Oi, Marcelo. Marcelo. Excelente aula. Oi, Sérgio, pode falar. Não, é isso mesmo. Parabenizar, né, Kelly? Excelente aula mesmo, muito clara, muito didática, né? E, Kelly, a gente vai abrir agora para alguma pergunta, passar para o Sérgio, né, para fazer o debate, ou você quer esperar a segunda apresentação? Eu acho que a gente podia abrir para as perguntas, chefe. Inclusive, estou doida para Sérgio, meu amigo, se você puder já abrir o debate aí, meu querido. Vamos ver aqui. E estamos te esperando aqui em Diamantina, viu? Abraço. Tá ok. Bom, gente, eu queria saber em relação à eletroneuromiografia, né, no pós-operatório. Eu vi que você falou ali,
você costuma pedir quanto tempo depois, Olha, Marcelo, depois dos procedimentos? Você faz acompanhamento com a eletromiografia? eu faço antes, né, da cirurgia, pelo menos uma, no mínimo uns 4 a 6 meses depois, como a gente havia comentado, né, que o nervo é muito longo, eu acabo dando um tempo maior, até para não ter tanto consumo de recurso do paciente. Mas, assim, eu gosto muito de ver a parte clínica, né? Se ele tem uma evidência que está melhorando, tem evidência de contração do músculo, ele fala que está sentindo mais, né? Alguma região que era dormente, né? Isso aí indica, né, que o nervo ele está preservado, que tem algum grau de recuperação, né? Mas, assim, respondendo é uns 4 a 6 meses. Mas a gente não tem essa resposta, não, viu? Isso aí não é muito claro na literatura de quando pedir, né? De quanto em quanto tempo. Isso aí a gente não tem essa resposta, tá? E o segmento ambulatorial você faz de 6 em 6 meses ou você faz anual? Olha, uma cirurgia dessa, complexa, assim, no mínimo a cada 6 meses, né? Agora, claro, tem paciente que pode ser que a gente estenda um pouco mais aí o acompanhamento, porque se ele não recupera o pé caído, né? Aí vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque vai acabar evoluindo com o pé equino, né? Ele vai usando a órtese ou sem a órtese, ele vai encurtando, né, o tendão de Aquiles, aí vai acabar complicando a situação. Mas no mínimo a cada 6 meses. Ok. Alguém Marcelo, tiver alguma outra pergunta? eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar o Marcelo. O Marcelo tem uma didática fora do comum e ele consegue se superar, né? Cada aula dele é melhor que a anterior. Eu queria fazer algumas considerações, Marcelo, doutor Marcelo, e colegas, amigos. O ciático, todos os nervos do membro inferior, eles são o nosso pesadelo, né? Porque eles têm uma recuperação pior do que a recuperação do membro superior. E uma coisa que me chama a atenção no nervo ciático é o seguinte: é um paciente que você não tem como esperar muito tempo para intervir. Por isso que todas essas técnicas, né, e todos esses recursos que o Marcelo Sensei falou, né, de utilizar ultrassom, de utilizar eletroneuro, de utilizar exame físico, tudo isso deve, em poucos meses, né, depois do terceiro mês, você já tem uma ideia do que você vai fazer no paciente. E uma outra coisa que o Marcelo Sensei falou que é muito interessante é que em relação à anatomose término-terminal do ciático, eu só consegui fazer quando é por faca e eu fiz assim em poucos dias, porque depois o nervo ele tem uma elasticidade tão grande que esse gap torna praticamente impossível mesmo com essa manobra e eu prefiro 1000 vezes gastar 8 horas, 10 horas numa cirurgia fazendo enxerto do que ficar meses com esse paciente em flexão e controla e abre um pouco e controla e não dá certo. Então, assim, especialmente com a população que a gente lida, que é uma população mais carente, que tem uma dificuldade muito grande de acesso a esse tipo de acompanhamento, né? Então, e uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que quando você vai para o enxerto do ciático, você vai preparado para tirar, às vezes, os 2 surais, né, doutor Marcelo? Um sural só, mesmo que você faça em toda a extensão, não é o suficiente, porque é um nervo, como o doutor Marcelo falou, é o nervo mais calibroso que nós temos, o mais espesso, né, o maior nervo. Então, são essas características do ciático que eu gostaria de chamar a atenção. Quanto mais precoce essa intervenção, como ele falou, melhor. E aí eu gostaria de perguntar para você, Sensei, se você, em qual paciente que você escolhe já fazer a intervenção neurocirúrgica e fazer uma transposição de tendão? Qual aquele paciente que você já faz os dois? Tem gente que faz isso, né? Faz aborda o nervo e já faz também uma transposição de tendão. Se você faz isso, em qual situação você faria? E mais uma vez, parabéns. Obrigado. Tá. A transposição, geralmente eu vou aguardar, não é tão legal fazer junto, porque já é uma cirurgia longa, né? E você tem que fazer com o paciente barriga para cima, né? E você vai ter que trabalhar com ele, o joelho dobrado,
você vai manipular muito a articulação. Eu não sei se ficaria seguro você fazer uma reconstrução do nervo, que é tão delicado, é fio 10 que a gente usa, né? E às vezes cola com algum ponto. Então, tem medo de você fazer uma reconstrução, aí você teria chance de acabar lesando, ou ter que fazer uma cirurgia muito grosseira, né, que é a do tendão primeiro, e quando você vai fazer essa anastomose, já está com a mão tremendo, não está tão legal, porque você fez esforço físico. Eu acho que não é, assim, não acho tão interessante fazer junto, né? Eu fiz um encurtamento lá, aquela vez que eu mostrei, mas é uma coisa menor, né? Não é uma transposição, que é uma cirurgia bem maior. Então, assim, eu aguardaria, porque o paciente, inclusive, você pode fazer a reconstrução, depois 1 ano e meio ele recupera, por exemplo, o tibial posterior, ele faz a inversão, aí você faz a transposição já tardiamente, que ela pode ser feita muito, até anos depois, sem problema, né? A primeira parte da pergunta era essa, né? Se eu faço junto, né? E qual que era a outra? Desculpa. Não, acho que foi só essa mesmo, assim. Aí só uma coisa, se não tem tanto enxerto, a gente vai tentar reconstruir pelo menos o tibial, que é mais provável de recuperar. O fibular, ele é caso perdido. Ele, né, se não tem, não tem, faz só do tibial, né? Excelente aula, Marcelo. Você me fez lembrar do Brigger. O primeiro caso que eu vi foi no João 23, que o Brigger transferiu para o Santa Rita, e foi feito lá no Santa Rita. O Brigger faz falta, né? Eu não conheci. Foi professor de todos nós lá no João 23. Uma perda, né? Assim, a gente tem só as histórias dele, porque quando eu comecei ele já, né, havia falecido há um tempo, né? Mas o pessoal comenta até hoje, assim, fala só coisa boa dele, né? Em relação a como que ele era, né? Essa empolgação que faz falta, né? Para a gente aliciar outros neurocirurgiões aí nessa área, né? Isso. Assim, né? Muito obrigada, Tomás. Sim. Acho que podemos passar para a apresentação, doutor Serginho. Se tiver alguma pergunta no final, a gente volta. Pode ser assim? Uhum. Vamos sim? Pode ser começar, doutor Serginho, por favor. Peço para colocar aí os slides. Eu vou compartilhar aqui, doutor. Para compartilhar. Você pode ir passando, tá, Thaís? É muito rápido para dar tempo mais para o Antônio falar. Bom, gente, a Kelly pediu para falar sobre o Hospital Socorro, né? A nossa equipe. Este ano nós estamos comemorando 30 anos de estágio em neurologia e neurocirurgia. A nossa equipe toda aí foi uma comemoração, aproveitando o congresso, né, de neurocirurgia. Nós conseguimos reunir, né, os ex-residentes. São 29 anos que o Socorro está formando especialização, né, em neurocirurgia, e logo em seguida começou a residência pelo MEC. 29 anos que nós estamos, né, com os médicos residentes, e agora no congresso de neurocirurgia conseguimos reunir aí a grande parte da turma, tá? Essa é a nossa equipe para mostrar, né, a coordenação da residência médica. Pode passar. Os preceptores, né, nós conseguimos introduzir novos preceptores na equipe, e com isso nós comemoramos também 30 anos do estágio de neurocirurgia e neurologia, só que de uma modalidade diferente agora. Como a lei do estágio mudou, então esse estágio ele está ligado às ligas, né, de neurocirurgia e às ligas de neurologia. Hoje, né, o Socorro, ele começou com o Fábio Santana, com o Eustáquio Claré, que eram os nossos, né, que eram os coordenadores, a Andréia, né, de Pinho. Logo em seguida, depois, né, veio o Hélio Sérgio, a Áudrea entrou, e hoje, né, nossa equipe é uma equipe, né, com 14 profissionais, é uma equipe maior. Essa aí foi a nossa celebração na churrascaria. É só para mostrar para vocês, quem não conhece, né, a equipe do Socorro, são 30 anos já que o Fábio, né, que o Dr. Fábio Santana leva, né, aí
esses médicos residentes à formação, com excelente formação. Hoje, nossos médicos residentes estão espalhados no Brasil todo. Nós temos, né, ex-residentes no Nordeste, na grande maioria das cidades, quase que todas, no sul do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, nós temos médicos residentes, né, ex-residentes espalhados aí pelo Brasil todo. É só para vocês terem uma noção desses anos todos aí na frente, na formação de médicos residentes e especializantes. Antônio, você pode começar a sua palestra, pode compartilhar. Esse aí é a comemoração, a gente no bloco cirúrgico, e a comemoração na churrascaria, logo depois do congresso aí de neurocirurgia. Gente, obrigado a todos. Marcelo, excelente palestra. Aí, Antônio, você pode dar continuidade aí à apresentação do hospital. Beleza. Todo mundo tá me ouvindo? Então, Tranquilo, sim. mas beleza. Beleza. Então, primeiramente, parabenizar realmente o Dr. Marcelo. Difícil falar depois de uma aula tão boa como essa, né? E agradecer aí a oportunidade que nós temos de mostrar um pouquinho do nosso serviço, um pouquinho das nossas atividades, um pouquinho dos nossos casos. Um agradecimento especial aí também ao Dr. Fábio, que me auxiliou na construção dessa aula hoje, tá? Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês o caso. Depois nós vamos seguir para uma discussão breve e depois retornarei aqui também para esse caso para a gente mostrar como é que foi o desfecho. Inicialmente, então, a nossa paciente chegou no consultório, uma paciente de 52 anos, sexo feminino, com um relato aí de desde março de 2024, com uma perda ponderal expressiva, mais de 10 quilos de perda ponderal. Chegou a procurar vários especialistas, né, psicólogo, nutricionista, psiquiatra, chegou a tomar, iniciou medicação antidepressiva, iniciou suplementos alimentares com nutricionista, fez psicoterapia, e além disso ela também tinha uma queixa de visão embaçada, uma cefaleia, que apesar de leve a moderada, com resolução com analgesia simples, era uma cefaleia que mantinha persistente nesses últimos meses. Chegou a realizar aí nessas múltiplas investigações propedêuticas um PET-CT, que evidenciou pequenos nódulos pulmonares inespecíficos e um nódulo especificamente no encéfalo. É uma paciente que tinha antecedentes patológicos, apresentava só uma dislipidemia, um quadro de insônia, uma gastrite, e que seguia a vida normalmente com seu trabalho, apesar de todo esse quadro. No exame neurológico, muito ansiosa, preocupada com essa questão, né, se era cirúrgico, se não era. Tinha uma queixa de marcha subjetiva, de um desequilíbrio, sem uma ataxia apendicular muito evidente no exame físico, um discreto embaçamento visual também, e o restante do exame normal. Aqui passando para vocês um pouquinho sobre o exame em si, né, o PET-CT mostrando alguns nódulos pulmonares que estavam em investigação, e esse nódulo maior encefálico na região da pineal, que inclusive tinha sido laudado pelos colegas radiologistas como uma imagem hiperdensa cerebral em localização da veia de Galeno, questionando aí uma má formação, né, vascular. E aí recomendável avaliação por uma ressonância magnética, que foi o que foi feito. A extensão propedêutica de imagem, então, evidenciou aqui uma lesão em região de pineal. A gente consegue ver o realce pelo meio de contraste, um realce homogêneo, de uma lesão bem circunscrita, bem delimitada, com parênquima cerebral normal. Aqui em outro corte, no corte coronal, a gente consegue ver um pouquinho a relação dessas estruturas que a gente vai falar mais à frente também, anatomicamente. O corte sagital, o principal corte que nos guiou e nos guia sempre aí para as decisões terapêuticas, decisões cirúrgicas, decisões de acesso, para a gente conseguir avaliar bem as estruturas que precisam ser transpassadas até chegar à lesão tumoral, para a gente ter a exéreas da lesão com sucesso. Mas e aí? Fica a dúvida do que a gente toma como conduta, né? Deixa eu só compartilhar a seguinte aqui, e aí vocês me falam novamente se tá. Um instante. Um segundo.
Ok. Tudo certo com o segundo compartilhamento? Deu certo, apareceu. Ok. Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a discussão desse caso, né? O básico que nós vamos passar aqui na introdução, discussão básica de anatomia, fisiologia bem rápida, epidemiologia, classificações, radiologia, sintomatologia e manejo, para a gente retornar então ao que foi feito nesse caso especificamente. A glândula pineal, por muito tempo, ela passou, né, aí, despercebida ou sendo muito estudada para tentar entender quais que eram realmente as funções dela, se era um órgão vestigial, mas a principal função dela hoje é a produção de melatonina e a regulação com o ciclo circadiano. Quando a gente fala de lesões, na área do recesso pineal ou na área da pineal, e não lesões, né, tumores da pineal, é porque a gente tem várias origens diferentes, vários tipos tumorais de lesões diferentes, mas que estão localizadas nessa região. E que região é essa? É uma região de difícil acesso, é uma região central no cérebro e que o primeiro relato de uma cirurgia bem-sucedida para um tumor de pineal foi em 1913 e só depois, aí, na segunda metade do século XX, que a gente conseguiu, de acordo com o conhecimento anatômico e microcirúrgico e a tecnologia que foi crescendo e se desenvolvendo, que a gente conseguiu ter mais e mais sucesso nessas cirurgias. Aqui, anatomicamente, meu pointer está aqui mostrando para vocês, só para a gente entender, a gente tem que entender a base da anatomia dessa região, que é uma região extremamente delicada, com áreas extremamente importantes e que podem ser lesadas no acesso a essas lesões tumorais. Então, basicamente, nós temos estruturas ventriculares, os ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, aqui abaixo, comunicados através do aqueduto, tálamo, aderência intertalâmica, o corpo caloso, o esplênio do corpo caloso em íntima relação com a região da pineal, assim como a lâmina quadrigêmea, a parte tentorial do cerebelo e as estruturas venosas muito importantes, veia cerebral interna, veia basal de Rosenthal, formando a ampola de Galeno, que vai se unir com o seio sagital inferior e formar o seio reto aqui mais posteriormente. Então, a gente consegue ver diversas estruturas extremamente importantes, extremamente relevantes, e aqui na imagem da direita a gente consegue ver uma imagem macroscópica de uma lesão exatamente nessa região da pineal. A gente vê que a gente tem uma invasão do esplênio, do corpo caloso, e a gente tem aqui já quase uma compressão dessa lâmina quadrigêmea e também já um deslocamento aqui compressivo da face tentorial do cerebelo. Tá? Outras estruturas vasculares importantes que a gente tem aqui, uma visão já de um dos acessos cirúrgicos que a gente consegue ver, mas retirado do livro do Houghton, com algumas veias pontes conectando aqui a face tentorial do cerebelo à porção occipital que está sendo rebatida aqui, as artérias cerebrais posteriores e aqui uma visão maior, mais ampliada da região da pineal, cercada pelos colículos superiores, pela artéria coroideia posteromedial, que junto com a artéria coroideia posterolateral fazem a principal irrigação aí das regiões dos tumores que são localizados nessa região. Aqui a gente observa a máxima de que os vasos, as veias laterais, elas devem ser respeitadas, né? Então, a veia cerebral interna, veia basal de Rosenthal, bilateralmente se unindo e juntando para formar a ampola de Galeno, e as veias centrais, a gente vai ver veia pré-central cerebelar, as veias vermianas, a gente pode sim coagulá-las, queimá-las e cortá-las para que a gente consiga ter um acesso mais adequado a essas regiões. Voltando para a fisiologia básica, só lembrar mesmo essa questão da produção da melatonina e a relação com o ciclo circadiano. Existem outras funções já em estudo, mas que não tem uma comprovação muito bem definida de como que a pineal faz a função em cada uma desses outros papéis, mas aqui a gente consegue ver bem delimitado como que funciona essa relação com a melatonina. Então, a luz funcionando como um feedback negativo para as células ganglionares da retina, que transmitem a informação para o núcleo supraquiasmático e paraventricular, que vão conduzir essa informação através da medula, chegando no gânglio cervical superior e que vai transmitir, então, essa informação para a glândula pineal da produção ou não da melatonina e a relação com o ciclo de vigília.
Epidemiologicamente falando, nós temos tumores que são tumores raríssimos, né? Menos de 1% dos tumores intracranianos são os tumores do recesso da região da pineal. Lesões mais comuns em crianças, então 3 vezes mais comuns em crianças do que em adultos, e mais comum em homens. Algumas fontes mostrando de 10 a 12 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Também mais comum em pacientes asiáticos. Quando a gente fala de classificações, a gente não pode esquecer das novas atualizações, das mudanças de condutas de acordo com cada classificação tumoral. Então, a gente tem os tumores de células germinativas, principalmente esses 4 primeiros aqui listados: germinoma, carcinoma embrionário, o Yolk sac e o coriocarcinoma, né? O tumor de saco embrionário ou coriocarcinoma. E os tumores parenquimais. Então, os tumores parenquimais, os que a gente dá prioridade aqui para falar, é o pineocitoma e o pineoblastoma, sendo então em ordem, respectivamente, um grau 1 e um grau 4 da OMS. Além disso, a gente tem outros tumores raros que são responsáveis aí por cerca de 10 a 11% desses tumores de região da pineal, que a gente dá um foco aqui para os gliomas difusos e para os meningiomas, tá? E além disso, as metástases que vão para essa região da pineal. Quando a gente passa para a parte de radiologia, primeiro eu queria entender com vocês a parte normal, né? A gente avalia primeiro uma imagem normal, para depois a gente entender o que está alterado. Então, basicamente, fazendo uma referência aqui com vocês dessas regiões, a gente vê essas estruturas vasculares que a gente acabou de conversar, a veia de Galeno circundando aqui essa região da pineal, o íntimo contato da pineal com do recesso da pineal com os ventrículos, né? Quarto ventrículo, terceiro ventrículo. Então a gente está no meio do caminho, que pode causar aí lesões maiores, obstrutivas, que causam hidrocefalia obstrutiva, que podem levar complicações piores aí, como por exemplo o caso de hidrocefalia. Tendo uma maior visão aqui, a gente consegue ver tudo aquilo que a gente já conversou na anatomia macroscópica, representado pela imagem, né? Então, a face tentorial do cerebelo, de novo, o esplênio do corpo caloso aqui, a pineal no recesso da pineal, comissura posterior, lâmina quadrigêmea aqui na região mesencefálica, o quarto ventrículo e o terceiro ventrículo sendo comunicados pelo aqueduto, tá? Então, quando a gente vê a ressonância ela é um exame que permite que a gente tenha um estudo muito mais detalhado de cada uma dessas lesões, seja por parte da própria lesão, seja por parte do entorno da lesão. Então, é necessário sim, quando a gente está fazendo a programação cirúrgica para esse tipo de lesão, que a gente tenha acesso a exames de ponta, que a gente tenha acesso ao exame de ressonância, que a gente tenha acesso aos estudos vasculares. A tomografia ela pode ser um excelente exame também em um primeiro momento, para a gente avaliar num contexto de urgência ou num contexto inicial de investigação de uma cefaleia com sinais de alarme, justamente para a gente poder avaliar também a questão do risco de hidrocefalia que essas lesões carregam pelo íntimo contato com o sistema ventricular. Além disso, essas calcificações elas podem estar presentes em situações não patológicas na região da pineal, principalmente em pacientes acima de 5 anos, ou seja, o público pediátrico, né, o público abaixo de 5 anos. As calcificações elas têm que acender, sim, um sinal de alarme. E a gente tem que lembrar que esses métodos de imagem eles não são confiáveis para prever as características histológicas de cada tumor. O que isso quer dizer? Eu olhar uma imagem, ela não vai me dar certeza de que esse tumor é um determinado tipo ou outro. Apesar disso, a gente tem alguns sinais que podem nos levar a pensar mais ou menos em determinado tipo tumoral, tá? Então, por exemplo, calcificações mais localizadas, mais centrais, falam a favor de tumores germinativos, e as calcificações esparsas ou periféricas falam a favor dos tumores parenquimais. Tá? Aqui um quadro básico, também não quero passar muito por ele, mas só para a gente entender que o fluxo, né, dessas imagens, tomografia, ressonância, o comportamento do meio de contraste paramagnético nesses casos, eles falam a favor ou mais a favor de um ou de outro tipo tumoral. Quando a gente fala de sintomatologia,
a gente tem que lembrar aí, vamos pegar um pouquinho das referências do caso dessa paciente, uma síndrome consumptiva, tinha cefaleia, mesmo que de baixa intensidade e que fosse responsiva à analgesia simples. A hidrocefalia obstrutiva, ela pode sim levar a sintomas um pouco mais dramáticos, né? Então, a cefaleia mais intensa, mais refratária, associada a outros sintomas como náusea, vômitos, distúrbios cognitivos e de marcha. Além disso, a invasão direta de estruturas próximas ali podem levar, por exemplo, à disfunção hipotalâmica, disfunção de nervos cranianos, quando a gente fala de tumores mais invasores, e a compressão da placa folicular, que a gente também viu a íntima relação com essas lesões, com essas alterações nessa região, levando aí ao que a gente chama de síndrome de Parinot. Aqui eu coloquei uma imagem representativa, só para a gente entender os 4 pontos principais dessa síndrome. Então, anormalidades na mirada ocular, que eu tenho uma restrição da mirada vertical superior, posso apresentar o olhar em sol poente, anormalidades pupilares, com midríase ou ausência de fotorreatividade à luz, o nistagmo de convergência e o sinal de Collier, que aqui está muito bem representado também pela retração das pálpebras superiores. É importante e válido também lembrar e frisar que os tumores com maior grau de malignidade, eles apresentam um risco de disseminação leptomeningia. E esse risco dificulta muito que a gente tenha um diagnóstico topográfico nesses pacientes, porque eles vão apresentar déficits neurológicos multifocais. Então, o local que eu vou ter as apresentações não necessariamente vai traduzir exatamente um único local, mas sim a possibilidade de disseminação dessa doença. Então, a gente pode sim afirmar isso aqui, que a velocidade de instalação e de progressão dos sintomas é diretamente associada ao prognóstico. Então, aquela doença que ela é descoberta mais rápido, né, que ela tem uma manifestação sintomática muito exuberante desde o começo e que progride de uma forma muito rápida, ela fala sim a favor de uma doença mais agressiva, de um prognóstico mais reservado. Outra coisa que nós temos disponível para a gente atualmente são os marcadores tumorais, não amplamente disponível, mas é bom saber que existe. Os marcadores tumorais que podem estar relacionados tanto ao líquor como ao sangue, né? Marcadores séricos. Dando um destaque aqui para a fosfatase alcalina placentária, no caso do germinoma, do beta-HCG, no caso do coriocarcinoma, e da alfa-fetoproteína, no caso do Yolk-Sac. Para que esses marcadores tumorais são importantes? Eles nos guiam para a gente pensar também sobre a conduta terapêutica, né? Esses pacientes não necessariamente eles vão direto para a cirurgia. Muitos casos, como por exemplo os germinomas, eles vão ter uma resposta muito boa para a radioterapia. E a resposta positiva para a radioterapia pode, inclusive, privar esse paciente de um procedimento cirúrgico, mesmo que até, de repente, por uma biópsia, sendo guiado aí pelos marcadores tumorais. Então, como que a gente maneja esses pacientes? O ponto inicial de tudo que a gente já falou aqui na aula é entender que a ressonância, ela é um método incrível para a gente ver o encéfalo, né, e as alterações decorrentes dessas lesões, mas não só do encéfalo, né? Uma ressonância de neuroeixo é importante, principalmente por aquela possibilidade de disseminação leptomeningia. E isso faz com que a gente precise ter atenção a outros pontos também do sistema nervoso central. Além disso, igual a gente falou, a questão do líquor e dos marcadores, sejam eles séricos ou licóricos. O líquor, inclusive, em alguns casos aí, criticado a questão da punção lombar, porque nós temos que ficar atentos em relação ao efeito de massa e a possibilidade aí, né, de alteração mesmo no sistema, formando aí herniações, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas lembrando que durante o procedimento de tratamento de hidrocefalia sintomática, por exemplo, a coleta do líquor se faz muito importante. Quando a gente for fazer isso, tratamento de uma hidrocefalia sintomática, sempre que possível, a gente dá prioridade para terceiro-ventriculostomia, ou seja, para endoscopia craniana. Por quê? Primeiro, porque a DVP ela pode favorecer a disseminação peritoneal da doença. E segundo, porque a endoscopia de crânio ela possibilita que não apenas nós tenhamos acesso à abertura, né, da região ali do assoalho do terceiro ventrículo para poder fazer essa terceira ventriculostomia, como também ao inclinar o endoscópio um pouco mais para posterior, a gente tem acesso da região próxima ali do aqueduto, onde provavelmente a gente vai encontrar esse tumor, essa lesão tumoral, e a gente vai poder
fazer uma biópsia dessa lesão. Lembrando que nessa imagem aqui a gente consegue perceber diferentes inclinações que a gente tem que chegar para poder atingir o mesmo tumor na mesma região. Na verdade, tumores diferentes na mesma região. Então, os tumores diferentes, eles têm extensões diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, e eles se destacam mais em um ponto ou outro. Então, o trépano também, para entrar com o endoscópio, ele vai mudar o posicionamento de acordo com essa lesão. Porque senão também eu faço aqui meu procedimento e eu não consigo acessar o tumor posteriormente. Lembrando que a maior parte, né, assim, das fontes também recomenda que seja feita primeiro a terceira ventriculostomia e posteriormente a biópsia quando os dois procedimentos forem ser feitos no mesmo tempo. Isso porque o sangramento da lesão durante a biópsia pode atrapalhar e muito a realização da terceira ventriculostomia. Se a gente tem uma indicação cirúrgica definitiva, ou seja, a retirada completa do tumor, qual que é a melhor estratégia? Então a gente pensa aqui três principais acessos que a gente tem para poder acessar essa mesma região. Então, o acesso transcaloso interhemisférico, muito menos utilizado em relação aos outros dois, o occipital transtentorial e o supracerebelar infratentorial. Vai depender muito da extensão da lesão, da consistência que eu espero dessa lesão, da vascularização tumoral, da relação com essas estruturas venosas profundas, né? Se, por exemplo, o tumor cresce e empurra essas estruturas vasculares para algum lado, dificultando um ou outro acesso. Além, é claro, da experiência do cirurgião. Lembrando aqui, mais uma vez, de enfatizar a importância dos estudos vasculares diante do preparo cirúrgico dessas lesões para que a gente consiga se planejar melhor e entender melhor cada passo da cirurgia para a gente definir uma melhor via de acesso para esses pacientes. Primeiramente, falando sobre a supracerebelar infratentorial, lembrando aqui a questão do posicionamento, eu posso fazer um posicionamento concorde, posso fazer um posicionamento semi-sentado. O importante é a gente ter uma visualização direta das estruturas da fossa posterior sem que isso atrapalhe muito a ergonomia, né, do cirurgião, porque são cirurgias normalmente demoradas e que demandam realmente mais tempo, mais meticulosidade cirúrgica, e por isso a gente não pode comprometer aí muito a ergonomia cirúrgica. A visão que a gente tem exatamente são as imagens iniciais que eu peguei para mostrar, lembrando aqui então as veias mais, né, medianas aqui, veia da fissura cerebelo-mesencefálica ou pré-central cerebelar, que podem ser coaguladas e queimadas e retiradas do caminho para um bom acesso às estruturas aqui da região da pineal. Vantagens desse acesso do supra-infra ou infra-supra, né? É um corredor natural, né, que tem uma rota mais direta, com menos estruturas neurais no caminho, que, como está na linha média, tem uma fácil orientação, e a própria gravidade já auxilia aqui na retração cerebelar, né? Enquanto isso, o occipital transtentorial, bom acesso também, depende aí das imagens, né, e da experiência do cirurgião. Uma craniotomia que, em geral, a gente faz uma incisão em ferradura, no limite da tórcula até 6 a 10 centímetros superior e 2 centímetros para a lateral da linha média. Com uma mínima de retração occipital, eu consigo fazer esse acesso. E o posicionamento ali gira em torno de um 3/4 prono, ou lateral, ou até mesmo prono. Vantagens desse acesso é principalmente o aumento da exposição, né? Eu posso ter uma exposição maior e também garantir que eu não tenha um prejuízo durante o acesso com estruturas vasculares importantes que puderam entrar no meu caminho. Então, por exemplo, o tumor que cresceu ali de forma a empurrar as estruturas, né? A veia cerebral interna ou a veia basal de Rosenthal para mais medial, mais posterior, dificultando aí um acesso via infratentorial supracerebelar, tá? Lembrando que 1/3 dos tumores dessa região são benignos, com a possibilidade, então, de cura completa após a ressecção. Antes da gente voltar brevemente para ver algumas imagens e vídeos do que foi feito no nosso caso especificamente, algumas mensagens que devem ser levadas para casa dessa aula, né? É importante que a gente reconheça os principais sinais e sintomas para que a gente consiga interpretar da melhor forma tanto o paciente como os exames complementares do pré-operatório para guiar a gente, junto com o uso de tecnologias, né, neuronavegação, para ter um bom conhecimento anatômico e entender qual que é
o acesso ideal para aquele paciente, né? Uma cirurgia complexa que depende muito do conhecimento anatômico e microcirúrgico e que pode ter um auxílio aí na definição terapêutica de acordo com os marcadores tumorais e cada caso precisa ser corretamente individualizado para que a gente consiga ter o melhor resultado possível para esses pacientes, tá? Eu vou só completar a aula aqui com o restinho da outra aqui. Só um segundo. Então, basicamente, é isso que a gente chegou nessa conclusão, né? Quais são os acessos mais importantes ou quais são as condutas que a gente tem que tomar para esses pacientes. Vendo aqui, então, qual foi a nossa opção, né? Primeiramente, o posicionamento, a gente fez uma posição concorde mesmo com uma flexão do pescoço importante, lembrando sempre de ficar atento à questão dos coxins e do retorno venoso. Aqui já evidenciando também a parte da monitorização, que é uma tecnologia que a gente usa para poder nos auxiliar, principalmente para a definição de acesso. A incisão, que a gente vê uma incisão linear, pegando aqui desde o íneo, 3 centímetros acima do íneo, indo até C2, C3 aqui para permitir uma ampla visualização. O uso da neuronavegação, nesse caso, né? A gente vê aqui uma fossa posterior e uma tenda bem verticalizadas, né, que podem dificultar um pouco o acesso, mas inicialmente a gente pode ter esse pensamento, mas quando a gente vê isso na neuronavegação, a gente consegue enxergar que a gente chega bem com uma ergonomia aí satisfatória para acessar o tumor, tá? Aqui mais imagens da neuronavegação e aqui a gente dá sequência para o procedimento cirúrgico, né? Uma exposição aqui ampla, lembrando aqui já o osso, aqui cranial para a direita, caudal para a esquerda, os laterais em cima e embaixo. Aqui na linha nucal superior a gente expõe um pouquinho mais essa região, retira um pouquinho de músculo, preservando a galha superiormente, caso seja necessário. Então aqui a craniotomia já realizada, com a exposição do cerebelo, a gente indo até 1 a 2 centímetros acima do forame magno, que é o preconizado. Abertura da dura em Y, com aqui o fechamento do seio occipital que estava patente, né, bem patente nessa paciente. E aqui a gente começa a ver imagens cirúrgicas, né? A gente já tinha nesse momento coagulado a veia pré-central cerebelar, e aqui a gente já abrindo a lesão, né, a cápsula tumoral e fazendo a retirada do tumor, vendo a consistência desse tumor, né, uma consistência aí que, né, não tem muito como ainda a gente bater o martelo, mas a gente vê uma consistência bem entendendo aí para a gente pensar no meningioma. Então aqui vou avançar o vídeo só para a gente poder ir vendo as etapas da cirurgia. Então a retirada tumoral. Aqui um acesso bom, lembrando que o cerebelo ele já está sendo retraído, igual a gente falou, pela facilidade da gravidade, né? Além da retração que estava sendo feita ali. E aqui já mais para o final da cirurgia, a retirada do restante tumoral, depois da região da cápsula. Ali mais para o final a gente já vendo vários vasos. Eu vou adiantar mais um pouquinho aqui. Um aspirador ultrassônico, então, de novo, a tecnologia também sempre a nosso favor. Retirada final. Posteriormente, hemostasia e o fechamento. Então, a paciente despertou no bloco cirúrgico, despertou bem, contactuando, estubada, então, orientada no tempo e no espaço, não foi necessário fazer transfusão sanguínea, apresentou uma dor incisional leve indo para o CTI, controlada com analgesia simples, parâmetros hemodinâmicos estáveis, foi para o CTI e aí a gente fez a tomografia pós-operatória. Aqui algumas imagens, fotos, né, no primeiro dia pós-operatório, e aqui o vídeo para vocês, né, onde a gente consegue ver corretamente a região do acesso,
pneumoencéfalo não hipertensivo no trajeto aqui, e quando a gente vê o recesso, livre, né? Sem lesão. Essa paciente teve alta no 4º dia pós-operatório, extremamente satisfeita com a cirurgia e sem nenhum déficit, tá? É, acho que deu cravado nos meus 30 minutos. Peço desculpas se foi muito rápida a apresentação, porque eu fiz tudo para estar aí no tempo ideal. Passo a palavra aí para os coordenadores. Antônio, parabéns. Excelente aula. Parabéns. Muito didático, um caso muito bem documentado. Excelente, Antônio. Parabéns. Muito obrigado. Antônio, parabéns, viu? Como a Kélia falou aí, muito bem apresentado mesmo, didaticamente, né? Lesões da pineal, muitas vezes da região do pineal são, né, desafiadoras para nós. Eu, particularmente, que eu trabalho muito, né, com lesões da fossa posterior, e o que, para mim, né, falando em procedimento cirúrgico, concordo com o acesso que foi feito, perfeito, né? Em relação a escolher o acesso, né, eu coloco sempre como referência, né, as lesões atrás da aderência, aderência talâmica, eu utilizo esse acesso, né, o supra-infra, né? Da aderência para frente, aí eu utilizo outro acesso que realmente a gente não consegue abordar muito bem por ela, não, né? Uma das coisas que me ajudou muito, Antônio, que eu faço aqui, agora que eu modifiquei um pouquinho a técnica, né, quando eu uso o Concorde, é lateralizar a cabeça um pouquinho, sabe, de lado, porque aí Uhum. eu não fico em cima do paciente, sabe? Eu fico de lado, eu fico reto. Então, posturalmente, Ah, sim. me ajudou bastante, sabe? Uma coisa que fez toda a diferença para mim, sabe? Uhum. E algo que é interessante também é a questão de abrir, né, os pilares de sustentação do cerebelo. Eu não sei se vocês têm o costume de fazer também quando fazem esse acesso, que é a abertura da cisterna magna, né? O cerebelo desaba quando você abre a cisterna, né? E é Uhum. isso, acho que caso muito bem feito, o acesso muito bem escolhido, e a técnica que a gente vê pelo pós-operatório, que foi muito bem realizada. Parabéns, viu? Obrigado, gente. Parabéns, Antônio, foi excelente a apresentação. Bom, parabéns, Obrigado, Antônio, doutor aí Sérgio. pela apresentação, parabéns, Sérgio, aí pela apresentação do Socorro dos 30 anos, e eu agradeço a todos vocês aí. Obrigado, doutor Gente, boa Fábio. noite a todos, obrigado aí. Alguma pergunta, pessoal? Virgílio, eu gostaria que você fizesse algumas considerações, por favor. Boa noite a todos. Prazer vê-los aí novamente, né, Serginho? Quanto tempo eu não vejo? Bom te ver, Serginho. Parabéns aos palestrantes aí, Marcelo, o Antônio, excelentes aulas. Eu falo que, graças a Deus, a gente tem os colegas, né, que mexem com o nervo periférico, porque isso aí, quando aparece para a gente já encaminha direto, né? A gente não, eu mesmo não costumo pôr muita mão nisso aí, não. Então, Marcelo aqui na nossa região é uma referência, o currículo dele fala por si só, é um cara extremamente conhecedor de neuroanatomia, exímio cirurgião, e com muito orgulho eu falo que foi um grande presente para a gente, né, ter o Marcelo aqui na nossa equipe. Hoje, no nosso Hospital Haroldo Torinho, a gente trabalha aqui com a equipe nós hoje somos 9 neurocirurgiões aqui, muitos provenientes aí do serviço de Belo Horizonte, acho que todos, na maioria, e cada um hoje tem sua tendência, né, a gostar mais em determinadas áreas, então a gente abrange todas as áreas da neurocirurgia, exceto a exceção da cirurgia infantil. O nosso hospital não tem pediatria, então a gente atua com, hoje, um público adulto. Parabéns, Antônio, excelente aula. Os tumores da pineal realmente são tumores desafiadores, tanto pela raridade, né? Então, assim, quando a gente depara com esses casos, como não são tumores tão usuais no nosso dia a dia, a dificuldade do acesso, né? Para determinar a abordagem dessas lesões quando são cirúrgicas. Importantíssimo o que o Antônio falou, né, do preparo do paciente para a cirurgia, porque alguns desses tumores não vão ser necessários, né, abordagem cirúrgica. Eu achei muito interessante também a questão que ele pontuou sobre a endoscopia.
para o tratamento daqueles pacientes que chegam com hidrocefalia. Muito cuidado na hora de posicionar o endoscópio, quando você pensa em fazer também a biópsia pelo aqueduto. Então, acontece que às vezes a gente vai posicionar, você chega muito mais rápido no ventrículo, então é perigoso você acertar o forame de Monro antes da hora, né? Porque você faz uma punção mais anterior e aquela manobra de rodar o endoscópio, né? Quando você vai fazer a biópsia de aqueduto, ter cuidado para não machucar estruturas e ter sangramento. Então, o que ele falou é muito pertinente, de primeiramente você fazer a terceiro ventrículo e depois você vai pensar em fazer a biópsia. Eu acho que os dois acessos eu já utilizei, eu levo em consideração também a altura da lesão. Nos cortes coronais da ressonância, quando a lesão está um pouquinho acima da tenda, eu gosto de fazer o acesso occipital transtentorial. E aqueles tumores intermediários ou mais baixos, eu utilizo o acesso supra-infratentorial, supracerebelar e infratentorial. A posição mais usual que a gente utiliza, que é a posição de concorde também, já fiz igual o Silvio, eu acho que dá um conforto para a gente trabalhar na posição lateral, com o paciente ligeiramente lateralizado, fica mais fácil da gente encostar no paciente e usar o microscópio. E duas assistências que eu acho assim, importantíssimas durante a cirurgia seria a utilização do endoscópio. Eu gosto de utilizar bastante, principalmente quando você vai fazer depois você vai queimar as veias, né, vernianas ali, você utilizar um endoscópio facilita demais. Por causa da posição do microscópio, que às vezes você não fica numa posição confortável. Você se levanta, senta, não tenta se achar, e o endoscópio, nesse sentido, ele ajuda demais. E aí, na hora que você já fez toda a ligadura das veias, você posiciona o microscópio na posição mais confortável possível. E a utilização do aspirador ultrassônico, né? E materiais sempre longos, né? Eu vi lá vocês utilizando as curetas, né? De hipófise, pinças bipolares longas, porque realmente isso faz a diferença e no seu conforto também, porque geralmente são cirurgias demoradas e realmente você ter o material adequado é muito importante. É isso. Muito bom ver, Serginho. Grande abraço. Grande abraço. E obrigado, Kélia, pela oportunidade, né? Mais uma vez, grande abraço, meu amigo Silvio. E, se Deus quiser, encontramos em breve novamente. Bom, pessoal, muito obrigada, Gui, obrigada a todos pela participação de vocês, parabéns, vocês são excepcionais. Talvez tenha sido uma das reuniões de serviço mais agradáveis que a gente teve. Uma das coisas que chama a atenção da gente é o clima sempre muito bom, né, entre nós. Parabéns, doutor Serginho, ele é uma figura, esse doutor Serginho. É muito agradável, muito querido. Vigílio, digo o mesmo. Doutor Fabinho, né, mesmo no bloco cirúrgico, aí nos acompanhando e chamando a atenção que todos vocês estão sempre presentes, né, na reunião, sempre que podem, estão participando, então a gente tem uma gratidão muito grande. E parabéns de uma forma especial ao futuro doutor mesmo, Antônio, porque ele será um professor e tanto, né, porque tem uma didática muito boa, muito seguro. Parabéns aos preceptores dele. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Parabéns. Abração, Kelly. Virgílio, abração, meu querido. Com Deus, tudo de bom. Abraço, Silvio. Obrigada por Abraço, tudo. Kelly. Um grande Boa abraço. noite a Obrigado, todos pessoal. aí. Valeu.